Tudo bem aí? Amém? Quem está feliz com Jesus? Aí, ó. Glória a Deus. Abre junto comigo a sua Bíblia, Profeta Samuel. Primeiro livro do Profeta Samuel, capítulo de número 17. Davi deixou a carga que trouxe na mão do guarda de bagagem e correu à batalha. Chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias. O filisteu de Gate falou conforme aquelas palavras e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grande riqueza e lhe dará sua filha e fará isenta de imposto a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Amém? Glória a Deus. Irmãos, há alguns dias Deus colocou essa palavra no meu coração. E existem algumas situações em que a forma e a maneira de Deus tratar comigo é diferente. E eu gostaria muito de estar aqui hoje, assim como nós aprendemos com o nosso pastor Antônio, com um esquema, com um esboço, tudo certinho, tudo anotadinho. Mas existem circunstâncias onde eu sou convidado para ministrar, que Deus não permite eu pegar a Bíblia enquanto eu não estiver dentro da igreja, aonde eu vou pregar. E essa foi uma dessas circunstâncias. Há muitos dias eu estou com essa mensagem no meu coração. Deus não permitiu que eu pregasse essa mensagem em outro lugar. E também não permitiu que eu tocasse a mão na Bíblia acerca desta mensagem. Só depois que eu estava aqui dentro, é que eu pude então abrir e colher algumas informações. Mas eu entendo que hoje Deus preparou uma noite especial. Não porque sou eu que estou pregando, mas foi porque Deus quis marcar assim, para que você pudesse estar aqui e ouvir esta mensagem. E Deus tem tocado no meu coração de uma forma extraordinária. E eu quero entregar um recado de Deus ao seu coração nessa noite, dentro da sua palavra. Amém? Glória a Deus. Escute, a palavra do Senhor, no primeiro livro do profeta Samuel, conta a história de um moço chamado Davi. Davi, ele tem a sua chamada de uma forma interessante, porque Saul era o rei de Israel. Deus o reprova como rei, chega então até o seu profeta que estava orando, que estava intercedendo para o Saul, e o próprio Deus vai dizer para Samuel assim: por que ainda intercede por aquele que eu já rejeitei? Prepara-te, levanta-te, desce à casa de Jessé, porque dentre os seus filhos eu tenho um que eu separei para que você venha ungí-lo, porque ele será o rei de Israel. E a Bíblia fala que Samuel obedece à voz do Senhor,
vai até a casa de Jessé. Alguns homens o cercam fora da cidade e perguntam: é de paz a sua vinda? Ele falou assim: é de paz. Purifiquem-se, venham comigo até a casa de Jessé, porque nós vamos prestar um culto, um sacrifício a Deus. Então ele chega a Jessé e diz: purifique você e os seus filhos, e eu quero que você apresente os seus filhos para mim. E a Bíblia diz, no capítulo 16, no versículo 5, que então Samuel, junto com Jessé ali, Jessé vai se purificar a ele e aos seus filhos. Então ele começa a apresentar os seus filhos para o profeta. Vem o primeiro, o profeta se agradou dele. Era um homem de boa aparência, um jovem forte, inteligente. Mas Deus brada no coração do profeta e fala: não é esse. Vem o segundo, o terceiro, o quarto. Versículo 10 do capítulo 16, a Bíblia fala: e fez Jessé passar todos os seus 7 filhos. O profeta então vai fazer uma pergunta, porque eu acredito que até ele ficou na dúvida. Porque a própria Bíblia fala, tanto no versículo 5, quanto no versículo 10, que os filhos de Jessé eram 7. Porque coloca ponto final. E fez Jessé passar os seus 7 filhos, ponto final. Até o profeta, eu imagino que ficou na dúvida. E ele pergunta: acabou-se os jovens? Será que eu errei de endereço aqui? Ou será que passou algum aqui e eu me confundi com a voz de Deus e achei que ele estava sendo rejeitado? Então Jessé vai descrever, isso é assunto para uma outra mensagem, não a idade e nem o tamanho, mas Jessé vai descrever a condição moral de Davi. Falta o menor, pois ele está no campo, cuidando das ovelhas. Um outro dia eu venho aqui e explico o que isso significa. Samuel então olha para o pai e diz: ninguém se assenta à mesa até que ele venha. Davi chega, é ungido a rei, e ele volta para a sua rotina de trabalho. No capítulo 17 então, a Bíblia vai dizer que acontece uma guerra. Os filisteus vieram e proclamaram uma afronta contra o povo de Deus. Mas a Bíblia diz que durante 40 dias, havia um homem que descia até o arraial e gritava: deixa vir a mim um homem, para que eu e ele possamos lutar. O que vencer terá consigo o futuro de toda a sua nação. Porque se ele me vencer, eu, os meus companheiros e o meu rei, seremos escravos de vós. Porém, se eu o vencer, todos vocês e o seu rei serão nossos escravos. E a Bíblia fala que aqueles homens temiam, se escondiam da face daquele homem. E logo eles tiveram notícia de quem era aquele homem. Buscaram informação a respeito dele. Porque não era só o tamanho que assustava, não era só a armadura, a espada, a lança, o escudo que ele tinha. Porque esse tipo de ferramenta na mão de uma pessoa sem treinamento, não adianta. Só que a Bíblia fala que ele era treinado, adestrado para a guerra
desde a infância. E o que me espanta é a diferença que existe na vida de um homem, de uma mulher, com e sem a presença de Deus. Por quê? Porque Saul, 1 Samuel capítulo 10, versículo 23, a Bíblia fala, ele era um homem zarrão. Saul era acima da média de todos de Israel. A Bíblia fala que ele sobressaía do ombro para cima, ele era maior que todos os homens de Israel. E não só isso, também quando ele é ungido a rei, a história meio que repete, porque ele recebe a unção do profeta Samuel e volta para a sua rotina também, até que estoura uma guerra. Um rei chamado Naás vem contra Gileade, ele vai sitiar a cidade, e ele fala: façam aliança comigo, senão eu vou invadir e destruir vocês. E aqueles homens daquela cidade chegam naquele mensageiro e fala: nos dá um período de espera, porque mandaremos mensageiros sobre todas as cidades, e se alguém vier ao nosso socorro, guerrearemos contra ti, mas se não vier ninguém, faremos aliança contigo. E a Bíblia fala que havia uma ordem do rei: para que houvesse aliança, todo homem teria que furar o seu olho direito. E o mensageiro começou a correr sobre as cidades e províncias, até chegar na casa de Saul. O mensageiro passa por lá, Saul pergunta o que está acontecendo, aquele homem conta e lhe dá a notícia. A Bíblia fala, e é o único lugar na Bíblia que você vai encontrar isso: Saul se enche de raiva e do Espírito Santo. Ele passa a mão em uma espada. Tem algum açougueiro aqui? Tem alguém que hoje já trabalhou em açougue? Tem? Tem ninguém? Eu queria uma base aqui só para a gente ter, mas eu tenho certeza que vocês vão entender isso. A Bíblia fala que ele passou a mão em uma espada e destroçou uma junta de boi, 12 bois. Tomado pelo Espírito e por fúria, ele vai esquartejar 12 bois, em uma velocidade muito grande, porque o mensageiro ficou assistindo o que ele estava fazendo. E ele pega aqueles pedaços e entrega para o mensageiro e diz: leva outra notícia diferente dessa, isso acontecerá a todo o rebanho do homem que não estiver aqui amanhã a esse horário. E a Bíblia fala que mais de 33 mil homens se juntam a Saul. Unidos, eles vão para a batalha e vencem a guerra. Então eu estou falando de um homem que era ungido por Deus, que tinha coragem, mas que agora está sem a presença de Deus, está acovardado, escondido, com medo. Porque ele sabia que sem Deus não somos nada. Mas a Bíblia fala que então Davi vai receber uma ordem do seu pai, para que ele vá no arraial aonde estava a guerra, para ter notícia dos seus irmãos e também para levar comida. Então Davi, obedecendo o seu pai, pega os cestos com aquilo que o pai tinha preparado, leva, entrega na mão do homem que era responsável por essas bagagens, e ele começa a perguntar: e os meus irmãos, aonde estão? Como é que está a guerra? A guerra está sendo vencida pelos filisteus. E quantas pessoas já morreram? Ninguém. Quantas vezes vocês já travaram luta? Nenhuma vez. Mas ninguém, não teve nenhuma luta, nada. Mas como que os filisteus estão ganhando? É porque eles levantaram uma afronta e ninguém tem coragem de aceitá-la. Há uma guerra
psicológica, uma guerra invisível, mas que os filisteus estavam ganhando. Enquanto eles estavam contando para Davi o que estava acontecendo, o gigante desce, vai para o arraial e repete a afronta: ei, dai-me um homem para lutar comigo, se ele me vencer, nós seremos escravos de vocês, porém se eu vencer ele, vocês serão nossos escravos. E a Bíblia fala que todos se escondiam, temiam, assombrados estavam com aquela situação. Ninguém tinha coragem de se prontificar para aquela batalha. Então Davi olha e faz uma pergunta interessante: o que ganha o homem que ferir ele? Eu posso imaginar o espanto daqueles homens que estavam ali escondidos, mas eles vão responder a pergunta para Davi e eles falam: olha, vai se tornar muito rico, o rei vai trazer uma grande riqueza e vai doar para aquele que ferir o gigante. A sua filha, a filha do rei, será dada para o casamento. Além de ser muito rico, vai fazer parte da família real. E a sua família ficará isenta de todo o imposto. Davi dá uma olhada e fala assim: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Aí a Bíblia diz que enquanto Davi está falando ali, conversando com aqueles homens, versículo 28, e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se uma ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui? E quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção, porque sei que tu és homem sanguinário. Isso me deu uma curiosidade. E eu busquei saber o que estava contido nessa mensagem, nessa palavra de Eliabe. Por que ele veio repreender Davi? E eu comecei a buscar. Não é difícil, tem poucos versículos que falam. A Bíblia fala que quando Davi foi ungido a rei, o Espírito do Senhor se apoderou dele. Mas ele volta para a sua rotina. Próximo versículo, a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus que estava sobre Saul se retira dele. E agora ele começa a ser atormentado por um espírito. E nesse tormento, um dia ele estava no seu palácio e ele clama aos seus servos que estavam à sua volta: vocês porventura conhecem alguém que toca música? Porque na esperança dele era de, através da música, a sua alma se acalmasse e aquilo que estava atormentando ele diminuísse. E um dos servos que estavam ali vai dizer: conheço um homem da casa de Jessé, belemita. O seu nome é Davi. Ele é músico habilidoso, mas ele não para aí o testemunho. Ele diz: ele é homem de coragem, sisudo em palavra, corajoso, poderoso na batalha, mas a sua afeição é amigável, e Deus está com ele. Então Saul manda um mensageiro trazer Davi à sua presença, e a Bíblia vai dizer que todas as vezes que Davi tocava e cantava na presença de Saul, aquele espírito que o atormentava saía e o deixava em paz. Então veja só,
alguém vai falar a respeito da coragem de Davi. Agora que ele está ouvindo sobre a batalha, o seu próprio irmão vai dizer: eu sei que você tem uma presunção e que você é sanguinário. Então, enquanto ele está falando, alguém chega em Saul e fala: chegou um moço aí, que diz que quer enfrentar o gigante. Saul chama a sua presença. Quando ele vê o moço, ele conhece quem é. Ele já sabe a notícia a respeito dele. E Davi olha para Saul e diz: não preocupa o teu coração, não precisa mais ficar perturbado a respeito desse homem. O teu servo vai enfrentar ele. Aí Saul vai explicar para nós a preocupação a respeito de Davi. Saul vai dizer: você ainda é moço. E na cultura daquela época, só era responsável por suas atitudes depois que tivesse 30 anos. Até então, o responsável pelas atitudes era o pai e a mãe. Davi jamais poderia ir para aquela batalha sem que o pai e a mãe primeiro não desse a liberação para que ele fosse. Só que o pai e a mãe de Davi não estavam ali. Mas mesmo assim ele fala: rei, confia em mim, porque eu cuido das ovelhas do meu pai, e quando vem um urso ou um leão e arrebata uma daquelas ovelhas, eu vou contra ele, eu o firo e eu tiro das suas garras a ovelha, e acontece que eles se levantam contra mim, então eu vou contra eles e o mato. Só fala: como é que é, rapaz? Você mata um urso e um leão? Então toma a minha armadura. Ele fala: com a sua armadura eu não dou conta de andar. Pode ficar tranquilo, porque a minha armadura não é o que está fora. Tem uns 3 acordados aí, irmãos. A minha armadura não é o que está fora. A minha armadura é o que está dentro. A minha armadura é aquele que anda comigo, aquele que é o meu amigo, aquele que me acompanha, aquele a qual eu me inspiro para compor as minhas canções. As minhas orações é dirigida a Ele, e é no nome dEle que eu estou indo. Então a Bíblia vai dizer que ele desce para o arraial para enfrentar aquele gigante. Eu quero chamar sua atenção para 2 coisas aqui nessa mensagem, antes da gente derrubar o gigante. Meu Deus, já. Olhe para cá. Quando Davi chegou, que o gigante desceu e começou a pronunciar as palavras de afronta, a Bíblia diz 2 coisas. Primeiro, que os homens se esconderam da face do gigante. Segundo, que os homens começaram a dizer: viu aquele homem? Viu aquele homem? Diga para o irmão que está do teu lado: não olhe. Quem está vivo, diga amém. Vira para o irmão que está do teu lado e fala para ele: não olhe para as suas afrontas, contempla o seu Deus. O erro daqueles homens era este: que diante da afronta de Golias, eles continuavam olhando para o gigante. Eles colher informação, e eles ficavam repetindo: viu aquele homem? Ele é forte, ele é preparado para a batalha. Olha o tamanho do seu escudo, olha o tamanho da sua lança, olha, desde menino.
porque o ponto de vista daqueles homens era a afronta. O foco deles era no tamanho do gigante. O foco deles era no tamanho do perigo que estava à sua frente. Diferente de Davi, quando Davi chega e olha para o gigante, a primeira pergunta que Davi faz é a seguinte: o que vai acontecer com o homem que ferir ele? A segunda pergunta: quem é esse incircunciso? O que isso significa? Esse homem não tem compromisso com Deus, então ele não tem a proteção de Deus. Se ele não tem a proteção de Deus, ficou fácil, porque não tem mais ninguém maior do que Deus. Eu sei quem eu sou. Davi estava dizendo: eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sirvo, eu sei o poder que ele tem, e eu sei que aquele que anda sem ele, assim como Golias e assim como Saul que está escondido, não tem força nenhuma, não tem proteção nenhuma, e não aguenta 10 segundos com o Deus que eu sirvo. Porque o Deus que nós servimos, talvez você não o conhece direito, mas a Bíblia fala que com o sopro da sua narina, as largas águas se congelam. A Bíblia fala que o escopo do seu pé é a terra. A Bíblia fala que Ele controla tudo. O profeta Isaías vai dizer que Ele é aquele que mede os céus com um palmo, que pega todos os rios, oceanos, riachos, todas as águas da terra, cabe na concha de sua mão. E Ele pesa com balanças precisas os montes e outreiros. Ele tem um controle de tudo. E o mesmo profeta vai dizer que todas as nações da terra, reunidas com todo o seu poder bélico, com toda a sua força, para Ele é como uma gota de água de um balde que cai. Aí o profeta pergunta: com quem o comparareis? Quem é semelhante a Ele? Olhe para cá. Sabe qual que é o maior problema de uma grande multidão que está dentro das nossas igrejas hoje em dia? É que nós honramos Deus em público. Nós levantamos as nossas mãos para o adorar. Nós confessamos o seu nome. Nós dizemos que o amamos. Nós dizemos que o adoramos. Fazemos atos de louvores e honramos Ele em público, mas não o honramos devidamente no particular. E essa é a diferença, porque Davi honrava Deus no particular. Ele criou uma intimidade no anonimato. Ele criou uma intimidade sem ninguém ver. Mesmo quando ele não era convidado para os banquetes que acontecia dentro da casa dele, mesmo quando o seu próprio pai e a sua família o esquecia, mesmo assim ele continuava adorando, glorificando, exaltando o nome do Senhor no anonimato. E todo aquele que cria uma intimidade com Deus, todo aquele que honra a Deus no anonimato, Deus o honra em público. Assim foi com o profeta Elias, que no anonimato honrava a Deus. E quando ele estava na presença do rei Acabe, disse: não chove, não cai orvalho sobre a face da terra, segundo a minha palavra. Mesmo assim Deus o honrou. Davi honrava Deus no particular, e Deus o honrou em público, quando ele foi enfrentar aquele gigante. Aquele homem era preparado, aquele homem era grande, aquele homem era forte, aquele homem tinha estrutura, tinha arma, tinha escudo. E aparentemente tudo que Davi tinha era uma funda e 5 pedras. Aparentemente. Porque não é o que está fora que importa. Eu vou repetir para que você entenda.
Não é o que está fora que importa, não é a beleza do sermão, não é a grandeza de informação, não é a beleza das notas tiradas no instrumento, não é a beleza da voz, não é o que está fora que importa, o que importa é o que está dentro, o que é criado na intimidade, o que é criado no anonimato, o que é criado no secreto, porque quando chega a hora da afronta, quando o inimigo bater na tua frente, se você tem intimidade, ele vai te reconhecer, ele vai saber quem você é, ele vai saber o teu nome e vai bater em retirada, porque aquele que tem intimidade com Deus, não tem capeta no inferno que fica diante dele. A Bíblia fala de um homem que foi tentar expulsar um demônio, te expulso no nome do Deus de Paulo. O demônio olhou para ele e falou assim: conheço Paulo, e conheço o Deus dele, e você quem é? Eu me lembro de um testemunho, já vou derrubar o gigante, irmãos. Já estou quase derrubando o gigante. Me lembro de um testemunho do pastor chamado João de Oliveira. Ele conta esse testemunho. Eles eram um grupo de amigos que são chamados patriarcas da igreja no Brasil. E um desses amigos morreram. Quem me contou o testemunho falou que foi o João de Oliveira que morreu. E no seu velório, chega um dos amigos chamado João Colenda. Aquele homem chega, cumprimenta as pessoas, vê a viúva de longe, cumprimenta a viúva, vê os 4 filhos chorando. Ele vai até o caixão, arranca o véu, joga as flores fora, põe a mão no peito daquele homem, olha para cima e fala: aqui quem fala é João Colenda. Esse homem ainda tem que criar os filhos dele. Tem muitas almas para esse homem ganhar ainda, Deus. Não estava na hora do Senhor levá-lo. Eu quero que o Senhor devolva o meu amigo de volta, porque ainda tem muita coisa para ele fazer para ti na face da terra. E aquele homem bateu sentado, vivo. Os que tinham força na perna correu. Os que não tinham força ficaram para ver o resultado. Mas o que me chama a atenção foi o início da oração. Aqui quem fala é João Colenda. Será que nós temos esse moral de iniciar a nossa oração dizendo: Senhor, quem está falando aqui sou eu, Michael Anderson. Estou te clamando agora. Quem cresce na intimidade, honrando Ele no anonimato, será honrado por Ele em público. O gigante olha para Davi, vocês conhecem a história. Você vem contra mim achando que eu sou um cachorro, um animal, com pedras? Ele falou assim: não, o importante não é o que estava de fora, o importante é o que está dentro. Eu não vou contra você com pedras, eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus vivo. Ele vence, arranca a cabeça do gigante e entra na cidade, e todos louvavam e glorificavam o nome do Senhor pelo que Deus tinha feito através de Davi. Se coloca sobre os pés.